Oi, boa noite. Eu começo a entrevista coletiva te perguntando, e fora das redes sociais, tá tudo bem com você? Eu espero que sim. Você provavelmente se deparou com essa pergunta na internet, principalmente neste mês, no Setembro Amarelo, período dedicado à discussão sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Importantes assuntos para discutirmos neste programa de hoje. E é por isso que eu recebo duas convidadas. Cristiane Nogueira, ela que é psicóloga e do Grupo de Trabalho de Prevenção ao Suicídio do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Ei, Cristiane, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Conosco também neste programa a médica Cibele Alves de Carvalho, ela que é presidente do CRM, o Conselho Regional de Medicina aqui de Minas Gerais. Boa noite, doutora. Boa noite, Lucas. Prazer, muito obrigada aí pela oportunidade. Prazer todo nosso, ainda mais para discutirmos assuntos tão importantes. Cristiane, eu queria começar com você perguntando o seguinte, quando a gente fala dessa pessoa que tira a própria vida, a relação com o quadro depressivo, ela é necessariamente direta? Acho que é uma relação que a gente precisa ter um pouco de cuidado de fazer, né? Porque nem todas as pessoas que apresentam comportamento suicida, elas têm um quadro de depressão. Podem, inclusive, ter outros transtornos, adoecimentos mentais. Então, não é uma exclusividade da depressão. A depressão é um dos adoecimentos que pode ser um fator de risco, por isso precisa ser cuidado, mas eu acho que é uma simplificação a gente estar sempre atrelando a depressão, né, ao comportamento suicida, porque isso pode dificultar que as pessoas percebam sinais e sintomas, né, de outras formas de adoecimento. E se a gente pudesse falar, então, desses outros sintomas, dessas outras formas, o que a gente consegue destacar aqui? Eu acho que é muito importante, porque a gente está falando de uma campanha que é universal, então é levar sensibilização e informação para a população em geral. Então, as pessoas elas não têm que ser especialistas, né, em nenhum tipo de assunto de saúde mental. Acho que a gente precisa de começar a perceber na gente mesmo e nos outros sinais e sintomas de sofrimento emocional. Né? E muitas vezes esses sinais e sintomas eles vão ser os mesmos para vários adoecimentos. O especialista, o profissional é que às vezes vai ter que fazer esse diagnóstico diferencial, mas as pessoas nos seus lugares de convivência elas podem identificar alteração nos padrões de sono e de apetite, né? São muito ou para mais ou para menos, mudanças bruscas no humor, né? Rompantes, de choro. De raiva também? De raiva. Então, assim, descontrole, né, das emoções. Também, se a gente for pensar, as pessoas, às vezes, elas vão apresentar um certo isolamento, um certo embotamento. Então, eu acho que depende muito da pessoa, né? Às vezes, aquilo que está muito para mais ou muito para menos, né? A pessoa começou a apresentar mudança e a gente avalia que isso pode estar tendo um prejuízo para ela, para as relações, para o modo de viver, né? É preciso falar, né? Essa pergunta, você está tudo bem? Como você está? Para que as pessoas possam, de verdade, dizer de como elas estão e não de como as pessoas querem ouvir, né? Ou do que as pessoas querem ouvir. Agora, doutora Cibele, quando a gente vê levantamentos, pesquisas feitas por institutos aqui no Brasil, o antigo Ibope, Datafolha, ou pesquisas aí da OMS de uma maneira geral, todas colocam o brasileiro como muito ansioso, não é? Como uma das populações mais ansiosas do mundo. Sim. Tem algo que explica isso? Porque ser brasileiro a gente sabe que não é fácil. Numa pandemia está mais difícil ainda, na verdade. Mas o que explica? O brasileiro está aí no mínimo top 3, parece, né? Eu acho que existe, lógico, toda a questão universal, né? Toda essa instabilidade, até, vamos dizer, da organização do país, política do país, né? As mudanças, por exemplo, né? Na área da saúde, né? Hoje você está vendo um hospital aqui, você trabalha em determinado hospital, de repente esse hospital, o dono do hospital não é mais aquele, ele foi comprado por outro, quer dizer, hoje o contexto do mundo, ele está mudando a cada momento, a todo tempo, então é como se você tivesse, assim, inúmeras notícias ao longo do seu dia a respeito de várias coisas que estão acontecendo, e eu acho que a rede social, ela trouxe muito esse impacto, né? Hoje o pensamento de todo mundo tem que ser muito acelerado.
Uma situação interessante, às vezes você recebe tantas informações que é como se o seu cérebro tivesse que ter uma certa... ele não pode aprofundar muito naquele contexto todo que você recebe. Você tem que estar atento, a sua atenção hoje ela é muito mais redobrada para você conseguir ter a capacidade de leitura de tudo aquilo que você recebe e você ainda não consegue. Até o áudio do WhatsApp, né? Agora é velocidade 2, né? Exatamente, exato. Está tudo muito acelerado. Então, e aquela questão, por exemplo, da resposta, né? A rede social, ali, às vezes você está trabalhando, você não tem condição de responder a nada e a pessoa te manda uma pergunta, deu 2 minutos, você não respondeu, ela enche ali de interrogação. Então, aí aquilo ali quer dizer que ela não está sendo considerada. Aí existe uma mistura hoje das interpretações da emoção em cima das informações. Realmente o que nós estamos vivendo é uma situação de muita mudança. Eu acho que o Brasil ele também está assim, mas acho que o mundo como um todo, né? Hoje, esse mundo globalizado que a gente fala, mundo globalizado, mas ele é globalizado mesmo. Além das inúmeras informações que você tem do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, você tem do país, você tem do mundo. Então, é muita informação para você metabolizar. Eu vejo alguns colegas, ultimamente, como a gente sabe da questão das demências, alguns colegas falam assim, nossa, eu acho que alguma coisa está acontecendo comigo porque eu não estou conseguindo, às vezes, terminar uma frase. Eu vou falar uma frase que tem uma palavra tão simples, eu paro porque eu não consigo lembrar daquela palavra para complementar. Eu falei, só pode ser por causa desse tanto de informações que a gente tem. Você não consegue mais ter foco, guardar, metabolizar uma informação específica. Agora, a mesma pergunta para as duas, começando com a senhora primeiro, doutora. Quando a gente fala da internet, desse mundo hiperconectado, esse quadro de sofrimento mental e ansiedade que está muito ligado, talvez, também a esse tanto de informação que a gente tem aqui, né, neste aparelho que faz tudo hoje, é impressionante. Mas essa questão das redes sociais, por exemplo, a busca do corpo perfeito, a vida perfeita, a pessoa que só posta o story sorrindo, com o mar no fundo, tudo isso contribui também para as pessoas ficarem problematizando do tipo, meu Deus, minha vida, por que minha vida não está assim? Tem isso também? Eu entendo que tem isso sim, com certeza. Eu queria ter essa vida. Ou a própria pessoa que mostra aquela vida, ela na hora que ela... Às vezes nem tem aquela vida. E fala assim, puxa vida, às vezes ela, né, eu imagino que isso aconteça, ela olha aquilo e fala assim, não, mas não é bem assim, né? Quer dizer, aquele casal ali, lindo, maravilhoso, numa praia, e quer dizer, na hora que chega em casa, será que é assim mesmo, né? Tudo perfeito, aquele cenário de romantismo todo, sem problema, sem conta para pagar. Então, realmente, eu acho que é frustrante não só para aquele que vê, para aquele que coloca aquilo ali também. Cristiane, o que você tem percebido aí nos atendimentos? Essa idealização da família margarina, ou da família correndo em buses com um golden correndo atrás dele, incomoda, dá sofrimento nas pessoas? Eu fico pensando 3 coisas, né, sobre isso. Assim, acho que a gente vive uma sociedade do parecer, né? Antes a gente era talvez uma cultura do querer ser, depois o querer ter, e hoje é muito mais do parecer. A gente pode até não ter e não ser, mas a gente está o tempo todo buscando o melhor ângulo, né? Então, a gente quer estar bem na postagem e usar filtros, né? Assim, ninguém quer ficar colocando, né? Assim, coisas simples, coisas óbvias, né? Assim, eu acho que essa corrida por essa perfeição performática, né? Sim, eu acho que é exaustivo essa performance, né? Porque a vida real não é performance, ela é cotidiana, ela é rotina, né? Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto, né, como consequência disso, é que as pessoas, né, ao se verem em sofrimento, elas vão ter muita dificuldade, né, de externalizar a sua dor, né, a sua fragilidade. Elas vão ter dificuldade de entender que fragilidade não é fraqueza, né? Então, eu acho que a gente está pagando um preço muito alto
por ficar sustentando esse mundo de imagens, né? E quando a gente precisa, né, de se apresentar de uma outra forma, isso está sendo muito difícil para as pessoas, né? E aí um terceiro ponto é que antigamente, né, assim, a gente tinha uns clichês, assim, pensando até a coisa da depressão, né? A pessoa que está com depressão, não passa esmalte, não passa batom, assim. Olha, hoje em dia, né, não dá para avaliar como a pessoa se apresenta somente para identificar sinal de adoecimento mental, não, né? As pessoas gastam uma energia psíquica hercúlea, né, para não demonstrar que elas não estão bem, né? Então, elas vão até as últimas consequências. E aí, quando acontece alguma coisa, né, que eu acho que o pior fim, se a gente for pensar, né, é um suicídio, como, né, o final trágico aí de um processo de muita dor emocional, né? Assim, a gente olha as fotos, olha as postagens, olha os conteúdos e pensa, mas não casa uma coisa com a outra, não bate, né? Então, eu acho que as pessoas estão gastando muita energia, assim, energia psíquica, energia de vida, né? Acho que a gente precisa ser menos isso, né? Se permitir mais ser frágil, né? Entrar mais em contato com as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções. Nós estamos perdendo essa dimensão. As pessoas não sabem mais dizer do que elas sentem, não sabem nomear um sentimento, né? Antes da pergunta do nosso comentarista, o Orion Teixeira, só para não perder esse gancho, como que eu consigo reconhecer, então, eu amigo, eu colega de trabalho, a pessoa que pode estar ali bonita, impecável, esmalte, cabelo feito, com um sorriso no rosto, mas ela está com algum sofrimento? Tem alguma coisa que a gente que é leigo consiga fazer para tentar interceder ali por essa pessoa? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente voltar a olhar uns para os outros. E perguntar mesmo, tipo, a gente não se percebe, a gente não se olha, né? Eu posso até estar de esmalte, mas se você me conhece, às vezes você vê na minha feição, né, que eu tô mais calada, que eu tô às vezes chegando atrasada, assim, as pessoas elas vão dando sinais, pode até que não seja verbais, né? E aí a gente tem que se permitir ser muito respeitoso, mas com honestidade, né? Fulano, eu tô achando que você não tá bem. Não, você tá errado. Fala, olha, tudo bem, mas eu tô aqui, né? Então eu acho que é se mostrar disponível também, ofertar presença e disponibilidade, eu acho que é algo que nos carece hoje em dia. A gente é sozinho, muitas vezes, no meio de muita gente, né? Vamos ouvir a primeira pergunta do nosso comentarista Orion Teixeira? Boa noite a todas, todos. Professora, é natural do ser humano reagir com intenso estresse emocional diante do risco de perda do controle do próprio destino e de sua integridade física. Isso se agravou com a pandemia. Como lidar com isso? Doutora Cibele, como lidar com isso? Pois bom, eu acho que a gente também está se surpreendendo com cada situação que acontece a cada momento, né? Muitas vezes nós estamos nos surpreendendo com nós mesmos, como seres humanos, como pessoas que estão conectadas, né, o tempo inteiro conectadas nesse mundo. Eu acho que a gente está conectado demais com os equipamentos e pouco conectado com as pessoas, né? Então, eu acho assim, a gente precisa, isso que a Cristiane falou, eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, nos sentir tranquilos se nos mostrarmos frágeis. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos assim, será que eu estou bem? Será que eu estou precisando de uma certa ajuda? O médico tem muito isso, né? Por que existe tanto suicídio entre os médicos? Porque você tem um acesso muito fácil a determinadas medicações, que são medicações que podem levar à morte, né? Então, o acesso fácil, a facilidade de acessar você mesmo uma veia, né? Uma forma de, né? Mil formas de pensar como acabar com a vida.
Então, assim, essa facilidade, essa automedicação, muitas vezes, né? Os antidepressivos, e daí nós estamos falando não só da questão dos antidepressivos, nós estamos falando das ritalinas da vida, né? Hoje a gente começou a ter uma avaliação mais próxima, quando a gente começou a ter um enorme número nos últimos 3 anos, mais ou menos, de suicídios entre acadêmicos de medicina. Eles estão sendo cada vez mais cobrados, eles têm que estar muito preparados para enfrentar o mercado de trabalho que está cada vez mais complicado, né, mais disputado. Então, eles têm que estar acordados, eles têm que estudar. Então, eles estão usando medicações para poder ficar cada vez mais com o cérebro acelerado e atento para poder buscar cada vez mais e mais informações para conseguir engajamento, né, no mercado de trabalho. Então, são inúmeras situações que esse médico já formado, ou mesmo o acadêmico, ou aquele residente, precisa parar e pensar, puxa vida, o que será que eu estou fazendo comigo mesmo? Será que eu dormir 4 horas por dia? Será que eu estou lá dando plantão e vou fazer uma prescrição, me dá um branco? Será que isso está normal? É parar e pensar na sua própria fragilidade e buscar ajuda especializada. Olha, muitos assuntos para a gente continuar conversando, mas a entrevista coletiva está indo para o intervalo e volta já já. A entrevista coletiva está de volta. Hoje a gente falando sobre o Setembro Amarelo e também a nossa saúde mental em tempos de pandemia, que não tem sido fácil, né, de uma maneira geral. Cristiane, eu estava vendo uma pesquisa recente do Datafolha que diz que 44% de pouco mais de 2.000 brasileiros que foram entrevistados nas 5 regiões do país declararam ter enfrentado problemas emocionais. Tem uma margem de erro da pesquisa, mas quando a gente pega este percentual aqui, lhe parece dentro de uma realidade? Está subdimensionado, não está? Sim, no contexto de desastres, né, e emergências, pensando aí a pandemia, estima-se que, inclusive, mais, né, 70% da população possa apresentar dificuldades emocionais. O que não quer dizer que todas essas pessoas adoecem, né? Mas a gente vive uma situação, né, de emergência que impacta na vida de todas as pessoas, né? Assim, a pandemia, ela pegou a todos, independente da classe social, econômica, né? Um fenômeno muito curioso, porque em outras situações de desastre, às vezes a gente vê uma população específica sendo atingida e o restante não. E nessa situação fomos todos atingidos, né? Tivemos projetos interrompidos, coisas que não puderam ser realizadas, né? Muitas relações que foram fragilizadas, a rotina, a interrupção das aulas, né? De filhos. Assim, gente, a nossa vida, ela é outra, né? Essa coisa de novo normal, assim, não tem novo normal, né? Tem uma vida que a gente vai, aos poucos, agora reorganizando, mas não vai ter um retorno para aquilo que a gente já foi, né? Então, esse impacto emocional, né, nessas situações dessas catástrofes é muito alto mesmo, né? E, na verdade, assim, isso não é de todo negativo, porque está ativando nas pessoas reação, é como a febre, né? Se eu tenho um corpo estranho no meu organismo, a febre ela é uma reação, né? De que o meu corpo está tentando reagir. Então, tem muitos sinais, né, emocionais, físicos, que vão mostrar, né, que a pessoa está impactada, né, mas isso não necessariamente é ruim, porque há a possibilidade de uma reorganização, né? Claro que a gente, às vezes, vai precisar contar com recursos externos, um auxílio emergencial, apoio, né, apoio da rede de apoio comunitária, não quer dizer que as pessoas vão ter que dar conta sozinhas. Mas esse impacto, ele é verdadeiro, né?
E assim, esse medo de morrer, a incerteza, a insegurança, eu acho que a instabilidade do país, né, para além da questão da pandemia. Então, assim, é como se a gente tivesse, né, uma cortina de fumaça, a gente realmente não sabe como transpor isso, quando é que isso vai acabar, né? É algo que traz sofrimento para a gente, né? Inevitável, assim. Estranho seria se as pessoas dissessem que elas não sofreram. É, né? verdade. Doutora, quando a gente fala nesses quadros de sofrimento mental, a classe médica que ficou na linha de frente, a gente ainda está passando por uma pandemia. Como que a gente pode discutir esse assunto pensando no corpo médico mesmo? Na verdade, o médico, né, ele teve, viveu um drama, né, ele viveu uma pandemia, uma doença completamente nova, onde ele não sabia nada a respeito do tratamento. E isso já cria uma angústia, porque desde a escola a gente aprende que a gente tem que saber tratar daquela paciente para evitar a morte daquela paciente. Os pacientes com coronavírus eram pacientes que tinham um quadro que muitas vezes ele se desdobrava em quadros graves de forma muito rápida. A gente teve inúmeras demandas, por exemplo, de colegas plantonistas de UTI que, de repente, tinham 3, 4 paradas cardiorrespiratórias ao mesmo tempo de paciente Covid. E aí ele falava assim, meu Deus, a minha equipe, como que é isso? Então, assim, o médico profissional da saúde, ele se angustiou no primeiro momento porque ele não sabia como tratar. Ao mesmo tempo, ele queria tratar. Aquela pessoa estava ali, ele estava ansioso por tratá-la bem e já sabia que, já criava nele uma ansiedade, porque sabia que, por mais que ele tentasse, ele era vulnerável ainda em termos de exercer a medicina naqueles quadros. Ele sofria porque, de certa forma, ele tinha um medo também de cuidar, quer dizer, ele começou a se angustiar. Eu estou tendo, de certa forma, uma aversão àquele paciente que eu estou cuidando porque eu estou com medo dele. E aquilo ali, para o médico, para o profissional da saúde, é um drama, porque o prazer dele é cuidar, é apoiar, né? É diminuir o sofrimento. E, às vezes, mesmo que ele não se importasse muito do risco que ele sofria de adoecer, de até morrer, ele estava sofrendo mais ainda pelo risco que ele estava levando para a família dele. Então, assim, ao afastar da família, ele se angustiava mais, porque muitas vezes o médico profissional da saúde, ele tem muitas vezes um amparo da família quando o dia dele não foi bom. Quando ele perdeu aquele paciente que ele achou que ele ia conseguir trazer de volta para a vida e não, ele teve um desfecho ruim, ele chega em casa, ele tem o ombro, né, da família para poder acalentá-lo, ele não tinha isso. A pandemia tirou até isso, né? Então ele passou a sentir que ele era um risco para as pessoas que ele amava. Nossa. Então, assim, a angústia sempre foi muito grande, né? Além da questão do drama dos EPIs, né? Que ninguém conseguia EPI para trabalhar, então muitos se sentiam obrigados e queriam ir lá, mas muitas vezes eram impedidos do ponto de vista, né, de segurança no trabalho, porque não tinha um EPI adequado. A questão igual a gente estava falando, né, antes, daquela roupa, né, que parecia um astronauta, tirar aquela roupa, quantos profissionais não se contaminaram, não era colocando, era retirando a roupa por mais treinamento que houvesse. Então, realmente, as situações, e fora a questão das equipes incompletas. Claro, né? aí... Que, além de não só adoecer, teve contato, afasta. Então, ao invés de você estar atendendo uma equipe completa com 5, você estava atendendo com 3. E isso tudo gerava um estresse muito grande. Reta final do nosso programa, mas dá tempo de uma pergunta do Orion Teixeira aqui para a Cristiane. Vamos ouvir. Professor, existem diversas orientações para evitar e combater o suicídio, mas aspectos culturais tratam o tema como um tabu, como se fosse um câncer. Nós mesmos da imprensa não noticiamos, fugimos do assunto. Isso é bom ou ruim? Como superar esse obstáculo? Todo o seu poder de síntese, Cristiane. Eu acredito muito no mote da campanha, que é falar é a melhor solução, mas não é falar de qualquer forma. A gente tem cartilhas, a gente tem orientação e material produzido, né, para se preparar para como falar.
Acho muito importante, inclusive, que a imprensa também, né, assim, possa assumir cada vez mais, porque não poder falar está errado, né, mas a gente vê ainda que, às vezes, os meios de comunicação falam justamente da maneira que é contraindicada. Né? Então, falar é a melhor solução, né? A gente se ofertar enquanto escuta né, é um alívio, né, para a dor humana. E a gente precisa se munir de informações para que a gente possa qualificar a nossa forma de falar. Para quem está nos acompanhando aqui agora, não tem um plano de saúde, não tem acesso a um psiquiatra, a um psicólogo mesmo também, o Sistema SUS fornece isso, né? As pessoas podem procurar, né, os CAPs, os CERSAMs, as próprias unidades de saúde, né? Procurar um serviço de saúde para poder dizer, né, da sua dor. Se fosse uma dor no corpo, as pessoas procurariam. Então, é importante que a gente vá realmente cuidando mais das questões da saúde mental, da mesma forma que a gente cuida da saúde do corpo. E sempre indicamos o CVV, né, que é um canal de apoio emocional gratuito. 188 é o telefone, importante a gente 24 horas, sigiloso, né? Assim, é um canal seguro, não é uma política pública, né? Mas é uma ONG que tem um trabalho magnífico e que traz um grande suporte para a população brasileira. Bom, a gente infelizmente está chegando ao fim aqui do Entrevista Coletiva, desejando que você esteja bem fora das redes sociais. E como a Cristiane falou, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, atende 24 horas por dia pela internet, pelo telefone, pelo 188, então busque sim ajuda. E agradecendo aqui nesta noite a presença das nossas convidadas, a doutora Cibele, presidente do CRM. Boa noite para a senhora, até uma próxima. Boa noite, muito obrigada. E a Cristiane também, que é do Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigado. Até uma próxima. Gratidão. Boa noite. E, claro, um obrigado especial a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever a este e a outros programas, é só você entrar no YouTube da Band Minas. Você pode se inscrever lá no nosso canal. Para você, um excelente fim de semana. Estou entrando de férias. A gente se vê na minha volta, portanto. Tchau.